Olá, meus amigos, muito boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no seu canal Pura Verdade. Eu sou Valdemir Bernasconi. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Já deixa aí o seu like nos vídeos para que este canal possa ganhar relevância e outras pessoas também possam conhecer essas verdades tão preciosas que estamos compartilhando aqui. Peço que você compartilhe este material, deixe também o seu comentário e não esqueça de ativar as notificações para que você possa estar recebendo a notificação de novos vídeos. Você é muito bem-vindo aqui. Nós, como de costume, estamos estudando as profecias bíblicas e hoje nós vamos dividir o tema em duas partes. Hoje falaremos sobre a parte número 1, cujo tema é fazendo uma imagem à besta. Próximo vídeo, então, vamos estudar a parte 2. Como de costume, nós não começamos o estudo sem termos uma palavra de oração. Então você é convidado para, neste momento, orar conosco. Vamos orar, pedir a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amoroso Deus, benigno Pai de misericórdia, exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor tem muitos segredos a nos revelar, estampados na Tua profecia, na Tua palavra. A Tua palavra nos diz que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar os Seus segredos aos profetas. Por isso estamos aqui estudando essas profecias tão importantes para os nossos dias. Abençoa os amigos do canal, aqueles que ainda não são inscritos no canal Pura Verdade possam fazê-lo. Que o Senhor possa abençoar suas famílias, seus amigos, e que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na mente de cada um, dando entendimento à Tua palavra. Por favor, não nos deixe, Senhor, mas capacita-nos com o Teu Espírito Santo, dando luz e compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bem, queridos, fazendo uma imagem à besta. Surgem muitas perguntas, dentre elas, como que é esse negócio de fazer uma imagem à besta? É o que nós vamos procurar descobrir no estudo, né? Então nós vamos começar com uma pergunta básica e interessante que diz: quando foi ferida a cabeça papal, a primeira besta do Apocalipse 13. Ali no livro do Apocalipse diz que haveria duas bestas, uma sobe do mar e outra sobe da terra, né? Mas essa ferida, historicamente falando, ela veio a ser empregada na cabeça do sistema papal, né? Entre os anos de 1793 e 1798. Mas o que foi que o profeta viu surgir nesse período, né? Vamos ver aqui. Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante a um cordeiro, e falava como dragão. Então nós já vimos em estudos passados que besta ou animal é uma simbologia de poder ou reino. Então nós já vimos que em Apocalipse 13 diz que haveria de surgir uma besta do mar. Vimos também na profecia que mar representa povos, multidões, nações e línguas. E essa besta de 2 chifres
né, ela surge da terra. E sabemos que se mar representa povos, multidões, nações e línguas, então terra significa que surgiria uma nação, um poder, em uma área isolada, onde não haveria nenhum povo estabelecido, nenhuma nação estabelecida. Mas vamos à sequência. Wesley, em suas notas sobre Apocalipse 13, escritas em 1754, diz da besta de 2 chifres, ou seja, essa besta de 2 chifres, ela representa os Estados Unidos da América, né? E ele dizia o seguinte: ainda não surgiu, embora não deva estar muito longe de surgir, pois deve aparecer no final dos 42 meses, referente ao poder que a primeira besta, aquela que sobe do mar, haveria de dominar o mundo, né? Então, essa besta que sobe do mar é o papado. Eles têm 42 meses. Nós sabemos que, profeticamente falando, 42 meses são 1260 dias. Em profecias, dias são anos. Então, são 1260 anos em que o papado ele haveria de impor as suas doutrinas, os seus dogmas, e perseguiria aqueles que não concordassem. E essa besta que sobe da terra, então, ela não surgiria antes que esses 1260 anos terminassem. Okay? A primeira besta subiu do mar, indica o surgimento de entre povos e nações existentes naquela época, como já então comentamos. Apocalipse 17:15 nos diz o seguinte: observe, e disse-me, as águas que viste, onde a besta se assenta, né, são povos, multidões, nações e língua. Não sou eu que estou dando uma interpretação, a própria Bíblia está se auto-interpretando, né? Então, águas que viste, onde se assenta a prostituta, né? A mulher prostituta, quer dizer, uma igreja apostatada, né? Ela se assenta sobre multidões, nações e línguas. Então, aí está. Enquanto a segunda besta, aquela que surgiu da terra, deve indicar que esse poder surgiu em um lugar desabitado, onde não houvesse nenhuma nação estabelecida, conforme nós já comentamos aqui. Em 1798, quando o poder papal recebeu a ferida mortal, o governo dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental, foi a única grande nação autônoma a atingir a preeminência em territórios ainda não ocupado por povos e nações formadas. Apenas 9 anos antes, em 1789, os Estados Unidos adotaram a sua Constituição Nacional. A extensão do progresso dos Estados Unidos, desde o seu surgimento como nação, pode ser constatada pelos seguintes fatos. O território concedido aos Estados Unidos em 1776, ao ser adotada a Declaração de Independência, não passava de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Já em 1913, sua área, incluindo todas as possessões, era de 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, ultrapassam 9,8 milhões de quilômetros quadrados. Suas riquezas minerais, agrícolas, pastoris e industriais estão fora de estimação, fazendo-a a mais rica nação do globo terrestre. Seu comércio é universal. Quanto ao poder militar, esta nação, os Estados Unidos, é colocada entre as grandes potências do mundo. Mas qual seria o caráter desse novo poder, ou seja, a besta que sobe da terra, que representa os Estados Unidos?
qual seria o seu caráter, né? Temos aqui Apocalipse 13, 11, diz assim: tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Apocalipse 13, verso 11. O que significa que essa nação seria uma nação cristã, ok? O cordeiro representa não somente o Filho de Deus, né? Que é o Cordeiro de Deus, mas também representa a cristandade, né? Por suas características pacíficas e humildes. Com essas feições de cordeiro e de forma tão apropriada, a jovem nação, a primeira nação fundada sobre 2 grandes princípios, liberdade civil e religiosa. Isto representa, então, é representado pelos 2 chifres, liberdade civil e liberdade religiosa. Muito bem, os 2 chifres, porém, simbolizam esses princípios fundamentais do governo norte-americano. Apesar desse poder parecer um cordeiro, exteriormente o que ele deveria fazer? É uma pergunta muito pertinente nessa hora. A palavra diz que ele deveria falar como dragão. Já vemos em estudos passados que dragão é uma simbologia de Satanás, ok? A voz do dragão é a voz da intolerância religiosa e perseguição. Isso indica que essa nação, que por mais de um século tem sido um farol de liberdade para todo mundo, repudiará suas pacíficas profissões de liberdade civil e religiosa e se tornará um poder opressor, um poder perseguidor. Para a honra desta nação, diga-se que nobres estadistas têm, em grande parte, detido a tendência para o cerceamento da liberdade. Contudo, ninguém poderá negar que, apesar desses nobres esforços, guias religiosos de muito zelo e boas intenções, mas equivocados, têm procurado conseguir que certos usos religiosos tenham força de lei civil, né? Então, usa-se muito a fim de conseguir frear essa perseguição, o poder civil, né? Mas nós sabemos que quando a igreja se une com o Estado, não dá muito certo, né? Quanto poder exercerá esse animal, né? Ou poder? Apocalipse 13, 12 diz o seguinte: e exerce todo o poder dado pela primeira besta. Qual é a primeira besta? A besta que subiu do mar, né? Na sua presença, e faz que toda a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, a besta que subiu do mar, que representa o papado, cuja chaga mortal foi curada. Ou seja, quando se cumprir esta profecia de Apocalipse 13, 12, quando os Estados Unidos forçar os habitantes da terra a adorarem a besta que sobe do mar, ou seja, o papado, essa ferida mortal já estará curada, ok? Então, o papado ele vai receber dos Estados Unidos grande poder e apoio, ok? E essa nação será fundamental para que o papado atinja os seus propósitos, porque nós sabemos que o propósito do papado é dominar o mundo. Sabemos que está a caminho uma nova ordem mundial, e essa nova ordem mundial ela precisa de um líder mundial. E atualmente disse que o Papa atual será um excelente candidato para ser esse líder. Mas nós vamos ver o que a história nos reserva, né? A primeira besta na sua presença, ou seja, Roma papal, aquela que subiu do mar, exerceu o poder de perseguir e condenar à morte os que se divergem de suas questões religiosas.
Isso aconteceu quando surgiram os reformadores, né? Martinho Lutero, Wycliffe, né? Wesley, Jerônimo e tantos outros que não concordaram com algumas doutrinas do sistema papal, então foram perseguidos e muitos deles foram enviados à fogueira, né? Todos que conhecem a história sabem muito bem disso. Bom, que meios serão empregados para fazer o povo adotar essa falsa adoração? É um sistema falso de adoração. A Bíblia apresenta um sistema verdadeiro de adoração e nós sabemos que existe o falso, né? E então esses serão empregados meios para forçar o povo a adotar essa falsa adoração. Veja o que nos diz Apocalipse 13, verso 14, diz: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, né? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida a espada, mas vivia. Quem recebeu a ferida mortal foi o sistema papal. Isso aconteceu em 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, o Papa Pio VI, ele foi preso, encarcerado e morreu no cárcere. E essa ferida ainda está aberta, está quase sendo curada, né? Muito em breve ela estará totalmente curada. Isso significa que o sistema papal novamente vai tomar posse de toda a sua autoridade sobre todo o mundo, né? O que esse poder proporá então ao povo? Apocalipse 13, verso 14 nos diz: dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida à espada e vivia. Então esse sistema, né, representado pela besta da terra, né, ele vai propor que se faça uma imagem à besta que recebeu a ferida. A besta que recebeu a ferida foi a besta que surgiu do mar, a qual representa o papado. A besta que recebeu a ferida, a espada e vivia, é o sistema papal. Era uma igreja apoiada pelo Estado, uma igreja investida de poder civil. Em outras palavras, era uma igreja unida com o Estado, obtendo reforço para seus dogmas religiosos através de leis, né, imposta pelo poder civil, sob pena de confisco de bens, prisão e até mesmo morte. Uma imagem à besta seria outra organização eclesiástica revestida do poder civil pela lei para fazer executar os dogmas religiosos de Roma papal. Existe alguma evidência de que seria feita tal imagem? Vamos ver aqui. Grandes e influentes organizações, como a Associação Internacional da Reforma e a Aliança do Dia do Senhor, têm trabalhado para conseguir uma legislação dominical. Sabemos que leis dominicais não é novidade nos Estados Unidos. Essas leis são conhecidas como Blue Law, né? Ou seja, leis azuis que eram impostas em alguns estados americanos, não na sua totalidade. Alguns estados tinham essa lei e na Idade Média, ali por volta de, logo no começo que surgiu a nação americana, algumas colônias impunham essas leis, né, chamadas leis dominicais. Mas essas leis dominicais voltarão com força e será a nível nacional, ok? Então existem instituições chamada Instituição Nacional da Reforma e Aliança do Dia do Senhor, né? E eles têm trabalhado para conseguir tais legislações, ok? Segundo a sua Constituição, qual é o objetivo declarado da Associação Nacional da Reforma? Bom, o objetivo é garantir uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que indique ser esta uma nação cristã e colocar todas as leis cristãs
instituições e costumes do governo sob inegável base legal na lei fundamental do país. Então, o objetivo dessas instituições é fazer com que sejam considerados os Estados Unidos como uma nação cristã, ok? E hoje muito se debate, muito se fala nos Estados Unidos querendo reformar ou voltar à moralidade, inclusive o Papa Francisco já está com projetos, tensionando colocar o domingo como dia oficial de descanso. E nos Estados Unidos não é diferente, tá? Essa ideia está muito forte, presente naquela nação. O superintendente-geral da Associação Nacional da Reforma, redator e estadista cristão, propôs a seguinte emenda à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos: como tirar das mãos dos seculares uma arma poderosíssima, fazer uma emenda à mais alta lei do país, nossa Constituição Federal, de maneira que ela proclame claramente a vontade do Senhor das nações como regra de nossa vida nacional e norma de nossa conduta nacional ao tratar de todos os nossos problemas, internos e externos, nacionais e internacionais. Com a subconstituição, se acha agora, o secularista prepotente a cita em sua defesa, proclamando em alto e bom som que nada existe que sustente os usos cristãos. É forte e persistente, exigindo que todos esses sejam omitidos nela, a fim de que seja posta uma perfeita harmonia com aquela. Nossa proposta deve ser nunca, ou seja, os cristãos, os cristãos americanos deveriam ser contra tais leis e imposições de obrigatoriedade. Isso gera uma falta de liberdade, quando você perde a liberdade, ok? Você perde a liberdade de ser um cristão praticante. Então, essas leis é justamente para reprimir a evolução do cristianismo, ok? Mas nós, em vez disso, mudaremos o documento escrito para que esteja em perfeita harmonia com a tradição e assim forneça uma inegável base legal para tudo que de cristão temos em nossa vida de caráter nacionais. Estadista Cristão, agosto de 1921, página 25. À primeira vista, uma declaração como essa pode parecer digna de endosso, mas um exame mais apurado revela um razoamento basicamente idêntico ao empregado pelos guias religiosos de épocas passadas, os quais perseguiam a todos os que deles diferiam. Se as leis do país regulassem as observâncias religiosas, uma pessoa poderia ser forçada a assistir os cultos da igreja, ser batizada ou pagar pela manutenção dos seus direitos espirituais. Isto não é liberdade religiosa, Isto é opressão. Nesse ponto, como essa associação trata a Igreja Católica? Cordial e alegremente reconhecemos que nas repúblicas sul-americanas, França e outros países europeus, os católicos romanos são os verdadeiros advogados do cristianismo nacional e se opõem a toda proposta do secularismo. Onde quer que desejarem cooperar e combater o incremento do ateísmo político, com prazer nós uniremos numa Assembleia Mundial para a promoção do cristianismo nacional, a qual deverá ser realizada em um dia não muito distante. Muitos países só poderão ser representados pelos católicos romanos. Então é esta a proposta, é esta a consideração para com a Igreja de Roma, É impressionante, queridos, como as profecias elas se cumprem,
E todo esse contexto está relatado no Estadista Cristão de dezembro de 1884, órgão oficial da Associação Nacional da Reforma. Amados, então é assim. Não é de hoje que a liderança dos Estados Unidos desejam instituir leis dominicais a nível nacional. Isso só mostra que as profecias bíblicas caminham a passos largos para o seu cumprimento. Então nós já começamos a ver, a partir desse primeiro estudo, que é possível sim que se faça uma imagem à besta, uma imagem da hierarquia papal. Ok? Muito bem, que Deus possa abençoar a sua vida, que o amor de Deus possa permanecer com você e com a sua família. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar o comentário, e assim vamos juntos nessa batalha que não é carnal, mas é espiritual, ok? Procurando alertar todos aqueles que são sinceros e querem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.